Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Olha só, continuando aquele estudo, aquelas meditações que nós temos dado aqui, e eu quero terminá-la antes de começar um ano novo, sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus e do fim do mundo. Sinais. Não se esqueça, Jesus vai voltar em 3 etapas. A primeira etapa é o arrebatamento, que nós cremos, estes sinais que nós estamos estudando, é para o arrebatamento, que se precederão o arrebatamento. Olha só. Nós falamos, então, que o primeiro sinal, lembrando, é o engano. O primeiro grande sinal da vinda de Jesus é o engano. Aliás, foi o engano que começou a desgraça do pecado no mundo, né? Eva foi enganada pela serpente e entrou o pecado no mundo, e com o pecado veio a morte e toda a destruição que o mundo tem vivido até então. Então o engano será também forte, muito mais forte, no final dos tempos. Nós falamos isso. Jesus disse então: acautelai-vos, tenha cuidado, que ninguém venha vos enganar, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós vimos isso essa semana. E o engano que o diabo traz não é para os enganados, não, porque os enganados eles já sabem que são enganados, os incrédulos, mas é para aqueles que estão tentando conhecer a verdade. Então, esses é que serão os enganados, e muitos que já estarão conhecendo, já têm conhecimento de Jesus, mas estarão se entregando ao engano por não vigiarem. Primeiro sinal, o engano. Depois, o segundo sinal, que nós falamos ontem, são guerras e rumores de guerras. Nação contra nação, reino contra reino. Fomes, pestes e terremotos. Então esse é o segundo grande sinal. Você sabe que quando se trata de reis aqui no mundo, presidentes, imperadores, ditadores, não tem amizade, não existe amizade, não existe anjo na política desse mundo, não existe. Então, é guerra mesmo. O terceiro sinal, diz aqui o texto, Jesus falando, então vos hão de entregar para serdes atormentados. Vos hão de entregar, quer dizer, ele está falando com o povo dele, com a igreja, com os discípulos, com os seguidores. Vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Quer dizer, muitos serão mortos. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E eu, graças a Deus, tenho esse diploma, né? O diploma do ódio, né? Que as pessoas me dão, que tem delegado a mim. E eu sou feliz da vida, porque quanto mais ódio há contra mim, mais eu me sinto honrado por ser odiado pela causa do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Aí está falando de crentes que se odeiam.
Você pode imaginar que tipo de crente que é esse, né? Você sabe que o ódio já é um assassinato, né? Só em você odiar alguém, você já está matando esse alguém. É uma morte, você está cometendo assassinato. Você vê que durante a lei de Moisés, o povo judeu, só em olhar para uma mulher com má intenção, já adulterou com ela. Só em odiar alguém, já matou esse alguém. Hoje, na graça, que eles dizem, que eles falam a época da graça. Da época da graça vale tudo. E até se tolera os pecados. Mas você verifica que a graça não tem nada de graça. Você sabe disso. Esse negócio de dizer, minha graça te basta. E por causa disso, a pessoa peca achando que a graça de Deus vai ter misericórdia dele e vai salvá-lo. Mas não vai, não. Quando nós falamos na graça de Deus, a graça que Deus falou para Paulo. Paulo estava sofrendo com um espinho na carne e ele orou 3 vezes pedindo para que Deus removesse aquele espinho, o mensageiro de Satanás, na sua carne. Mas Deus falou, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muito legal. Então ele estava falando para Paulo. Então o diabo pega essa frase, a minha graça te basta, e espalha entre os crentes, e os crentes que não têm a fé inteligente, os crentes que têm uma fé emotiva, agarram essa palavra, a minha graça te basta, e aí então vive no pecado. E então cai no pecado, acreditando que a graça de Deus vai cobrir todos os seus pecados. Não vai, não. Então você vê que a lei, na época da lei, era muito menos rigorosa do que a lei da graça. Porque na lei da graça, que eles falam aí, é mais sacrifício do que os sacrifícios da lei. Porque naquela época, você cometia um pecado, pegava um animal, está aqui o meu animal, ele vai morrer por mim. E o animal morria pelo seu pecado. Isso é simples. O sujeito adulterava, roubava, fazia, acontecia, depois trazia um animal, entregava para o sacerdote matava, aquele animal cobria, o sangue daquele animal cobria o pecado do pecador e ele ficava livre. Agora, hoje não. Hoje tem que haver arrependimento. Você tem que odiar o pecado. Você tem que virar as costas para o pecado. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que viver uma vida rigorosamente dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra que Deus prometeu através de Jesus. Olha só. Mas, infelizmente, desgraçadamente, é assim. Os crentes fanáticos, eles, infelizmente, se entregam a essa doutrina satânica que diz, minha graça te basta e é suficiente. E essa gente toda está vivendo um inferno. A graça de Deus é suficiente, mas a vida dele está vivendo é um inferno. Então, Jesus está falando aqui, mais especificamente, para a igreja. Ele diz, olha, vocês serão entregues aos atormentadores. E isso aconteceu na igreja primitiva. Eles pensavam que serem punidos com a morte, punidos com o martírio de cruz, que Pedro foi crucificado de cabeça, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não tinha dignidade de ser crucificado como Jesus foi. Então ele, por favor, me crucifique de cabeça para baixo. Quer dizer, os convertidos naquela altura, no início da igreja, achavam que Jesus estava voltando, que ia voltar. Então eles se entregavam graciosamente
aos martírios, aos sofrimentos. Por isso que todos eles foram sacrificados fisicamente, foram martirizados fisicamente, porque eles acreditavam nisso, que Jesus viria e eles teriam que aceitar aquela situação. Mas Jesus disse assim, olha, vocês vão ser entregues aos atormentadores. Paulo foi entregue ao atormentador romano, né, ao imperador romano, e ele o atormentou. Sereis mortos, Paulo foi morto, decapitado. Sereis odiados, odiados. E essa é a gratidão que a humanidade tem. Melhor dizendo, essa é a gratidão que os convertidos têm de serem odiados pela causa de Jesus. Então, se eu ser odiado pela causa de Jesus, é uma glória para mim, é um diploma, é mais um diploma que eu tenho na minha parede. Você é odiado, graças a Deus. E graças a Deus pelos que nos amam e oram por nós. Porque aqueles que nos amam e que até oram por nós serão abençoados. Porque está garantido isso, Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse para Abraão, que não o conhecia: abençoarei os que te abençoarem. Quer dizer, quem abençoa Abraão, quem abençoa Israel, será abençoado. Imagine agora, quem abençoa um servo de Deus, um cristão de verdade, será abençoado. Mas também quem amaldiçoa, também será amaldiçoado. Essa é a realidade. Então é assim, toma lá da cá. Não tem mais nem menos. Então os que hoje são odiados, cumpre-se a profecia que Jesus falou: sereis odiados de todas as nações. Sereis odiados da mídia, especialmente a mídia que espalha notícias falsas, a mídia que espalha o ódio, o rancor, a mídia que espalha tudo que é ruim. Se uma coisa acontece de ruim, a mídia aumenta substancialmente aquela coisa ruim para que venha atingir aos fracos, aos débeis. Essa pandemia aí, a maior desgraça que o Covid-19 fez no mundo foi o pavor, o medo, o horror. Porque com o horror da mídia, levando o horror, então a mídia estava levando, quer dizer, Satanás, né? Por trás estava Satanás, está Satanás. Porque estava levando o medo, a dúvida. Justamente o que contraria a fé. Então, para apagar a fé dos poucos que têm fé, a mídia trabalha com a dúvida, o medo, o pavor, a insegurança. Nós temos pessoas, inclusive artistas de novelas na Record, que se enclausuraram só por causa do medo que a mídia impôs a eles, ou a humanidade, às pessoas. O medo. Então isso já é pior do que a Covid. É pior do que a Covid, porque se você estiver na fé, você enfrenta a Covid com fé e vence. Se você estiver com medo, você enfrenta a Covid, tem que enfrentar a Covid e vai morrer. Por quê? Porque você está com medo. O medo enfraquece. A dúvida, o medo enfraquece a pessoa, debilita a pessoa. A sua autoestima cai e ela fica frágil, fragilizada. É o mesmo que acontece na época de eleições. Quando eles soltam aquelas notícias, fulano está com 50 pontos, já ganhou. Então o segundo lugar que vem com 20 pontos, com 15 pontos, a mídia faz um escarcéu danado justamente para isso. Para que os que estão em dúvidas, eu não vou votar no meu candidato não, porque ele vai perder, olha, ele está com poucos pontos, eu vou votar em quem ganha. E acaba votando
por indução. Indução da mídia, indução do diabo, indução do inferno. Então, amiga, meu amigo, preste atenção, porque isso é muito forte. Esse é um assunto para a gente desenvolver mais lá na frente. Mas não se esqueça, sereis odiados. E por causa do ódio, muitas pessoas morrem. Por causa da notícia falsa, muitas pessoas se matam. E isso tem acontecido aos montes nestes últimos tempos. Quantas pessoas se suicidam porque os seus nomes saíram na mídia, falando mal, etc, etc. Muitas pessoas se matam. E aí Jesus conclui dizendo, muitos discípulos se escandalizarão. Da mesma forma como se escandalizaram na época dele, de Jesus. Quando Jesus disse, quem não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Alguns discípulos, eu não vou seguir esse homem, não. Eu não posso comer carne humana, não posso nem tocar num defunto, quanto mais comer a carne dele. Beber o sangue, isso é abominação. Não, foi embora. Porque não entenderam, não pescaram, não entenderam a mensagem do Senhor Jesus. Então, Jesus disse que nessa época, muitos discípulos hoje se escandalizariam. E é o que está acontecendo. Muitas pessoas esfriam na fé dentro das igrejas porque alguém fez uma fofoca dela, alguém trouxe uma difamação para com ela. E ela então se esfriou na fé, foi embora. Poxa, e desanimou da fé. Quer dizer, o diabo usou alguém para infamá-la, difamá-la, e esse alguém, obviamente, ou o diabo, alcançou o objetivo, porque a pessoa, uma vez difamada, ou vítima de fofoca dentro das igrejas, acaba desanimando da fé e acabam perdendo a fé. Então, esse tipo de gente é o que tem acontecido mais dentro das igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus. Você pode imaginar, na Igreja Universal nós lançamos a rede, nós chamamos as pessoas, os que estão sofrendo, todos os que sofrem, a maioria, vêm na Igreja Universal. Então você tem dentro da Igreja Universal um universo de gente diferente, cada um com uma educação, cada um com sofrimento, cada um com um martírio na vida. Então é normal que aqueles endemoniados venham criar problemas para as outras pessoas que estão querendo se libertar. E vai fazer o quê? Você vai tampar a boca das pessoas, vai costurar a boca dessas pessoas? Não, a gente não pode, a gente apenas tem que pregar a palavra e conscientizar as pessoas da realidade. Jesus disse que muitos se escandalizariam nesses últimos dias. E se trairão, muitos vão ser trairão. Eu tenho sido traído aos montes. E como tenho sido traído? E eu tenho que orar. E eu tenho que vigiar. Eu não posso ficar querendo vingança ou me vingar desses traídas. Na bandidagem, o traíra é colocado no micro-ondas, né? no micro-ondas, no microwave, no micro-ondas. E ali eles incendeiam o pneu e a pessoa morre queimada. Terrível, terrível. Mas na igreja, a gente tem que amar os traidores, perdoar os traidores. Olha só como é que é difícil. Olha aí o sacrifício. Quando alguém diz assim, não tem que fazer sacrifício mais, Jesus já morreu por mim. Eu quero ver. Eu quero ver quando alguém falar mal de você, ou te trair, e você amar essa pessoa. Você vai amá-la? Você vai perdoá-la? Se você não perdoá-la, não, bispo, eu não vou perdoar de jeito nenhum. Poxa, acabou com o meu casamento, eu era tão feliz, essa mulher arruinou a minha família. O meu chão se abriu, hoje eu estou com depressão. Eu vou perdoar uma pessoa dessa? Quer dizer, mas quem quer seguir Jesus tem que perdoar. E isso significa carregar a cruz. Você tem que carregar a cruz. A cruz significa morte.
sacrifício. Então, na época de Jesus, é sacrifício todo santo dia, toda santa hora, todo minuto nós temos que perdoar e até orar por aqueles que o nosso coração gostaria até de ver morto, mas a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa obediência, a nossa consciência, a nossa fé inteligente, consciente, ela tem que perdoar e nós perdoamos. Eu perdoo. E deixo que Deus venha me vingar. E a ele pertence a vingança. Então, traidores, traíras é o que mais tem dentro das igrejas. E eu, quem o diga, e como eu tenho a dizer sobre isso. E eles se odiarão. Se odiarão. Quer dizer, os discípulos, muitos discípulos, não está dizendo que todos os discípulos, mas muitos discípulos, muitos seguidores, se escandalizariam e trairiam e se odiariam. É o que promete Jesus, é o que profetiza Jesus aqui na sua palavra. Então nós estamos vendo positivamente que esse terceiro sinal da vinda de Jesus e do final dos tempos está bem atuante, bem atualizado. É ou não é? Você que é de uma igreja, que já foi vítima de traíras, vítima de disse-me-disse, de fofoca, você que já foi vítima disso, daquilo, você sabe o que eu estou falando. Talvez você que está me assistindo agora, você está em casa, se não foi na igreja, está aí em casa. Você poderia estar na igreja, mas você não está. Por quê? Ah, não, as pessoas vão ficar me olhando de menesguei, vão ficar me olhando de lado. Não, eu não vou aceitar isso. Não, então nem vai na igreja. Só que Jesus, a igreja do Senhor Jesus não tem nome assim, olha, igreja fulana de tal, igreja A, igreja B. Não, a igreja do Senhor Jesus é composta de membros do corpo do Senhor Jesus. Existe a igreja instituição, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus é uma instituição, a Igreja Assembleia Batista, etc., também são instituições. Mas a igreja do Senhor Jesus é composta de membros do corpo de Jesus. Ele é o cabeça. Então, se você não ouve a palavra, se você não vai numa igreja para ouvir a palavra e abastecer a sua fé, e exercitar a sua fé, e honrar a Deus com as suas primícias, com as suas ofertas alçadas, então você não está praticando a sua fé. Praticar a fé na sua casa, minha amiga, meu amigo, é muito fácil. Você está tentando entrar pela porta larga, espaçosa, quando você não vai ter que enfrentar problemas, dificuldades, ódio, perseguição, injúrias, difamação, nada disso. Então, você está entrando pela porta larga e espaçosa. A porta larga e espaçosa é a porta do inferno. Mas a porta que conduz à vida é estreita, é apertada. Então, não fique aí de bobeira na sua casa, pensando, eu ouço a minha palavra amiga do bispo, eu recebo as orações através da transmissão dos programas, etc. É como se eu estivesse na igreja. Não, não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda, não confunda as coisas. Porque uma coisa é você estar na igreja do Senhor Jesus. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus, presta atenção, é uma instituição que tem muitos membros, milhões de membros, que fazem parte do corpo do Senhor Jesus. Nós temos também muitas milhões de pessoas que não fazem parte do corpo do Senhor Jesus. Isso dentro da igreja. Ainda mais, imagine fora da igreja. Então, por favor, minha amiga, meu amigo, não fique aí
parada pensando, eu não vou na igreja, mas a igreja vem dentro do meu lar. Não existe igreja no lar. Se você pertence ao corpo do Senhor Jesus, você é fiel a uma denominação, você fica lá e você sofre as consequências, mas você se mantém de pé porque você não está servindo a denominação, você não está ali pelo pastor ou pela pastora ou missionário, o que quer que seja, você está ali pelo Senhor Jesus. Por exemplo, eu acabei agora a minha parte na reunião das primícias, eu fui lá, e quando eu estava dando para as pessoas, o que eu estava dando para as pessoas, eu também estava recebendo de Deus. Porque quando a gente dá, a gente recebe. A gente não pode dar o que não tem. Então, para a gente dar alguma coisa, porque antes nós recebemos. E o que eu recebi é o que eu tenho passado para as pessoas. Então, eu estou praticando a minha fé, eu estou exercitando a minha fé. Onde quer que eu vá, eu vivo essa fé que eu prego. E às vezes eu tenho que me esbofetear, me chicotear, orando por aqueles que me perseguem, por aqueles que me traem. Porque receber o ódio das pessoas, do mundo, não tem problema nenhum. O problema é ser traído, é ter um punhal cravado nas costas. Essa que é a realidade. Então você tem que perdoar essa criatura, eu tenho que perdoar, eu tenho que orar por essas pessoas. Mas graças a Deus, é a cruz que nós temos que carregar para seguir Jesus dia após dia após dia. Então talvez você seja uma pessoa desigrejada porque você está sendo atormentada pelo diabo. E o diabo usa um irmão, uma irmã para atingir você e você aceita aquilo de bom grado, eu vou deixar a fé. É isso que o diabo quer. O diabo, ele faz o seguinte, você sabe que quando o carvão está no braseiro, ele está vermelho, queimando, está sendo útil. Mas quando esse carvão, quando essa brasa, melhor dizendo, ela é excluída do braseiro, o que ela faz? Ela se apaga, e aí não tem validade, não tem valor nenhum, ela fica fria. E é o que, de repente, você está vivenciando agora. Você está como um carvão, você não está queimando, o Espírito de Deus não queima em você. Por quê? Porque você se desigrejou, quer dizer, saiu da igreja, você deixou de ouvir o seu pastor, deixou de praticar a sua fé. Bispo, eu saí porque o meu pastor adulterou e eu achava que não tinha que acontecer isso, é injustiça. Tá bom, mas tem outras igrejas. Tem igrejas onde o pastor é de Deus, é cheio do Espírito Santo. Há igrejas pequeninas, simples, pobrezinhas, mas cheias do Espírito Santo. Não é porque nós temos aqui o templo de Salomão que ele é o melhor, não. Melhor é aquele onde há um pastor que cuida das ovelhas, que encontra uma ovelha perdida, ele coloca nos ombros, leva de volta ao aprisco, cuida dela, cuida das suas feridas. Esse é o pastor de Deus, o homem de Deus que quer ajudar, que quer somar, que não quer nada de você, não está de olho nos seus dízimos, nem nas suas ofertas, está de olho na sua alma, na salvação da sua alma. Esse é o pastor de Deus, é o homem de Deus. E tem muita gente aí boa, muitas igrejas que são de Deus verdadeiramente. Claro que existem aqueles que fazem por negociar a palavra de Deus, mas não é o caso. Não é o caso de muitas igrejas, dentre as quais a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, não seja desigrejadas, porque se você é uma pessoa desigrejada, você pode ter certeza que cedo ou tarde você vai morrer e aí o inferno vai receber mais gente. Porque você abandonou, você se escandalizou, você foi traída, você foi odiada e você, então,
saiu fora. Mas as pessoas que estão fiéis a Jesus, que são fiéis a Jesus, que estão na fé, elas são odiadas, elas são traídas, elas são escandalizadas com as coisas que os outros fazem, mas elas se mantêm firmes. Então, é assim, nas igrejas tem muita gente que é como prego no angu. Você já viu prego no angu? Você tira com o dedo o prego. Agora, há outras que são como pregos no concreto e não sai de jeito nenhum. Quebra o concreto para poder arrancar o prego. Seja como um prego no concreto e não como prego no angu. Tá bom? Deus abençoe e amanhã estaremos de volta aqui. Até lá.